Olá pessoal, vamos começar a nossa aula aqui de Psicologia da Educação e o tema de hoje é Gestalt. Eu sou a professora Shirley e esse material é dedicado aí para os alunos de licenciatura em Química do Instituto Federal do Amapá. Primeiramente, o que é Gestalt, para que serve e como se aplica na educação. Bem, Gestalt, pessoal, é um termo alemão de difícil tradução, mas em português o que chega mais próximo do significado de Gestalt seria forma ou configuração. Portanto, essa Gestalt ela é conhecida como a psicologia da forma. E para que serve a Gestalt? Serve para entender como ocorre os processos psicológicos mediante estímulos físicos, ou seja, como é que o nosso cérebro lê, entende e compreende imagem e estímulos físicos que estão relacionados aí com a visão e a percepção e a sensação. Como é que se aplica a Gestalt na educação? A Gestalt na educação pode ser utilizada, pessoal, para a compreensão dos conteúdos escolares de forma significativa. Como assim? Verificando como fazer para que o aluno aprenda um todo global e também particularizado e que essa aprendizagem ocorra de maneira mais próxima da realidade do aluno, das vivências do aluno, e que o aluno possa realizar insight. O que é insight? Nós vamos ver isso com mais detalhe nos próximos slides. Os principais representantes da Gestalt no século XX foram Max Wertheim, Köhler e Kafka. Esses autores, esses psicólogos, eles iniciaram seus estudos primeiro fazendo uma relação entre percepção e sensação. O que os gestaltistas começaram a estudar? Eles começavam a estudar a preocupação em compreender quais são os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica. A ilusão de ótica seria quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente do que ela é na realidade. Por que isso ocorre? Por que o nosso cérebro faz leitura de uma coisa quando na realidade ela se apresenta diferente? Então, essa psicologia ela foi muito importante para o desenvolvimento de algumas bases teóricas relacionadas aos processos psicofísicos, pessoal. Por quê? Porque está relacionado com a forma e a percepção que nós construímos daquela forma a partir dessa teoria psicológica. Então, vamos entender aqui alguns movimentos para a gente chegar aí a essa ideia de Gestalt, de psicologia da boa forma. Analisem essa imagem. Nessa imagem, pessoal, se você olhar ela fixamente do centro para as extremidades, ou na horizontal ou na vertical, olhando no meio dessa imagem, a maioria das pessoas vão dizer que estão vendo bolinhas pretas e bolinhas brancas, não é verdade? Bolinhas pretas e bolinhas brancas. Então, o que acontece? Aqui a gente está relacionando isso com o fenômeno Phi, ou o isomorfismo, que o Wertheim identificou. O que seria isso? Na verdade, não existem bolinhas brancas e bolinhas pretas, existem apenas bolas brancas. Se você olhar no centro da imagem, o nosso cérebro, ou a tua retina, a tua visão, ela vai responder isso de maneira muito rápida. Se você olhar no centro, você vai estar olhando de maneira fixa tanto para o ponto branco quanto para o preto. Aí ocorre o fenômeno Phi, onde você dá movimento à imagem, à figura. Daí a sensação de que ela esteja em movimento, branco e preto, branco e preto. No entanto, se você olhar aqui na extremidade, somente para a extremidade, você vai estar particularizando. O teu cérebro vai ter uma resposta diferenciada, onde você vai conseguir olhar fixamente somente para essa coluna e olhando só para essa coluna, só para essa extremidade, você consegue ver somente as bolinhas brancas sem movimento algum. Da mesma forma, ocorre se você olhar de maneira linear ou na própria vertical de maneira isolada, essa imagem não terá movimento. Então, a ilusão de ótica, ela nada mais é do que aquele milésimo de segundo que você olha alternadamente tanto para o preto quanto para o branco e você vai dar movimento a essa imagem. Isso chama-se o fenômeno Phi.
Então, a Gestalt ela enfatiza o quê? Que o todo é diferente das partes. Vamos analisar como que isso se apresenta? Observem essa imagem, tá? Ao observar essa imagem, primeiramente o meu cérebro, ele traduz uma versão global do que eu entendo por essa imagem. Então, de maneira global, essa imagem, ela vai ter uma leitura do todo. Eu vou começar a ler ela como um todo, e um todo global está traduzindo a um formato aqui de um animal. Qual é esse formato? A face me lembra um determinado animal, que seria aqui talvez um cavalo. E aqui, olha, o formato dos olhos. Aqui seria, né, o formato completo aqui do cavalo. Então, o todo, pessoal, ele é totalmente diferente das partes que o compõem. Porque se você olhar de maneira isolada, você vai perceber que aqui eu tenho o mar, eu tenho as rochas, e se você olhar isoladamente só para uma parte, você não vai ver isso de maneira padronizada, você vai ver isso de maneira particularizada, onde a soma dessas partes é totalmente diferente do que se apresenta a sua totalidade. Então, isso é um fenômeno da Gestalt, da boa forma, da concepção que nós fazemos leitura a partir de um todo globalizado, de um todo padronizado a partir das experiências imediatas que eu tenho de um objeto, de uma figura, de uma imagem ou de um determinado fenômeno que eu... Nesta segunda imagem, a pergunta é: o que temos aí? Cisne ou elefantes? Bom, algumas pessoas não vão conseguir ver nem cisne nem elefante. Outras vão conseguir ver as duas coisas. Outras vão conseguir ver além disso. Eu, por exemplo, consigo destacar a seguinte informação. Eu consigo ver cisnes, certo? Consigo também ver elefante. Eu também consigo ver outras configurações que poderiam traduzir o que significa essa imagem. Esta aqui, por exemplo, eu poderia dizer que é um homem olhando para uma rocha. Da mesma forma que nessa outra imagem eu tenho essa silhueta que me leva a entender que pode ser uma mulher. Olha só, todas essas informações são informações lidas a partir do meu entendimento global daquilo que eu conheço, da boa forma que eu tenho de um determinado elemento e que eu faço essa leitura de fora para dentro. E os processos psicológicos envolvidos aí envolvem percepção. O que seria a percepção? A percepção é o ponto de partida dos termos centrais, ou seja, é tudo aquilo que leva você a interpretar uma determinada informação a partir da relação de causa, efeito e o estímulo que isso envolve, tá? Então, o indivíduo, ele percebe dados importantes a partir da compreensão que ele tem daquele fenômeno, certo? Ainda outras pessoas podem conseguir observar outros objetos, outras informações a partir da estrutura padrão globalizada que ela tem de uma determinada configuração, de uma determinada imagem. Isso, pessoal, é Gestalt, psicologia da forma. E a pergunta é: o que temos aqui? Seguindo, pessoal, a Gestalt ela apresenta os princípios que regem a sua organização, tá? Os elementos. Para cada forma, para cada objeto, nós vamos ter uma relação aí que a Gestalt chama de princípios da Gestalt. Esses princípios são chamados de relação, figura fundo, semelhança, proximidade, continuidade, fechamento e unidade. Vamos ver com detalhe cada um deles. A relação figura fundo, ela ocorre quando ocorre uma determinada segregação. Se você olha para o fundo branco, você tem uma determinada configuração. Se você olha para o fundo preto, você consegue ver uma outra coisa. Isso significa que aqui nós conseguimos ver duas imagens. Como é que isso é utilizado no dia a dia?
Olha aqui, um cartaz de um filme, A Branca de Neve, onde o escritor, o design, melhor dizendo, utilizou a relação figura-fundo para o cartaz do cinema. O que tem aqui? Olhando a figura preta, olhando o fundo preto, na verdade, você tem aqui uma mulher e um homem, e o fundo branco, eu consigo ver o desenho de uma maçã, então, comida, né? Que seria aí o filme da Branca de Neve. Olha só como a Gestalt, ela se apresenta aí, tanto no contexto educacional e de maneira muito profunda e específica no marketing, na publicidade, porque a publicidade ela é um caminho essencial de percepção dos objetos que ela precisa que o seu público reconheça. O princípio da semelhança, pessoal, como é que isso ocorre? O princípio da semelhança, os objetos similares, eles tendem a se agrupar. Então, pode acontecer na cor dos objetos, na textura, na sensação de massa e dos elementos. Eu tenho aqui essa figura que provavelmente todos vocês conhecem, significa o símbolo do IFE. Onde vocês observarem essa ilustração, vocês vão fazer relação ao IFE, ao Instituto Federal. No entanto, o que eu preciso entender aqui é que esses objetos, eles estão colocados de maneira diferente. Eu deveria ler isso como linhas e colunas. Eu tenho uma linha aqui que tem um círculo vermelho, um quadrado e outro quadrado. No entanto, eu vejo o todo. Eu vejo o formato da letra I e o formato da letra F, que significa IF. Isso está dando o quê? O princípio da similaridade. Eu estou organizando essas partes em verde, como o F, e organizando o verde e diferenciando o vermelho, porque o vermelho está diferente, é o I, então os semelhantes ficam agrupados. Portanto, aí eu vou ter o formato de um IF. Na segunda imagem, é mais uma prova de que a semelhança ocorre. Observe essa segunda imagem, poderia ser você no meio da multidão ou seus amigos aqui, onde um grupo está vestido de preto e outro grupo estão vestido de laranja. Portanto, quem está de laranjado, quem está de laranja, vai se destacar no meio da multidão e eu vou conseguir achar. Significa que eu consigo separar, vou assemelhar os que estão vestidos de preto e vou assemelhar os que estão vestidos de laranja. Daí ocorre a similaridade por cor, né? Por massa, por textura. Aqui é a mesma informação na terceira imagem. Eu tenho linhas e colunas, onde eu tenho quadrados e tenho círculo. No entanto, juntando por similaridade, eu faço essa construção aqui de maneira global. Juntando por similaridade, eu faço essa junção aqui. O princípio da proximidade, pessoal, os elementos mais próximos, eles tendem a se agrupar de forma visual. Isso significa que o cérebro ele unifica as informações eliminando as partes, tá? Os elementos formam uma unidade única. Da mesma forma que na outra imagem eu tenho linhas e colunas, na verdade o nosso cérebro ele lê isso aqui desta maneira, um retângulo, e não um conjunto de linhas e colunas com símbolos, oval ou círculo, certo? Ele está só fazendo esta leitura aqui. Esse seria o princípio da proximidade. O princípio da proximidade também, ele é muito comum na arquitetura. Conseguimos ver isso de maneira muito simples na arquitetura. Olha aí, o Congresso Nacional. Essa imagem, ela representa uma proximidade onde essas duas torres, por exemplo, essas duas torres, elas estão bem distantes uma das outras, assim como as conchas ou cúpulas, que nessa imagem, nessa primeira imagem, parece uma balança. E, na verdade, olhando
de longe, elas se aproximam no sentido de dar o efeito de balança, onde nós sabemos que essa concha aqui para cima representa aí a Câmara dos Deputados e essa concha para baixo representa o Senado Federal. E olha só, na segunda imagem, o que nós temos? Temos uma similaridade, né? Elas estão aqui numa rampa, certo? E estão num certo distanciamento, mas ao olhar de longe parece que tudo está em cima de está num único prédio, em cima de uma única base. E quando, na verdade, ó, são bases bem diferentes, lugares dispostos diferentes, essas duas torres também, elas são distantes umas das outras. Dá a entender que essas torres estão em cima dessa base aqui. Portanto, isso seria o princípio da proximidade. Está muito relacionado quando você olha como se fosse o zoom, né? De longe parece ser uma coisa e mais próximo você vai tendo a dimensão da realidade. No princípio do fechamento, ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes, né? Aquilo que nós estamos lendo como faltantes da figura, para garantir a sua compreensão. Na verdade, não está faltando nada. Só que o nosso cérebro lê da seguinte maneira: o que foi desenhado? Foi desenhado isso aqui, né? Aquele símbolo lá do Pac-Man, ou um círculo e um faltante aqui do seu círculo. Foi desenhado isso. E o nosso cérebro lê isso aqui, fazendo o fechamento total da figura, onde, na verdade, essas particularidades, elas não se complementam. A figura apenas está mostrando que existe esse objeto aqui, essa outra aqui e essa outra aqui. Mas tendemos a fazer isso aqui de maneira imediata. Isso está certo? Isso está errado? Bom, isso é uma forma com que os gestaltes estão mostrando como ocorrem os processos psicológicos mediante imagens, figura e mediante os estímulos físicos. É isso que a Gestalt está mostrando. E como é que isso pode ser apresentado na educação? Como é que nós vamos utilizar esse conceito na educação? Tentando aí mostrar o todo. O que é o todo? O todo é um conjunto onde as particularidades também são separadas. Aqui seria o que você vê. Provavelmente você está vendo um cão em movimento, um cachorro. Alguns alunos vão dizer, professora, é um dálmata. Olha aí a compreensão que você faz. Por quê? Porque ele está em preto e branco e você ainda consegue fazer isso aqui. Certo? Outros poderiam ver outro tipo de espécie, outro tipo de animal. Esse aqui é o processo de fechamento, onde você faz a união dos elementos, identificando isso daqui como parte integrante. Isso aqui é um elemento isolado, mas você coloca ele como parte integrante dessa figura. Então, aqui ocorre o fechamento. Então, estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação de fechar ou concluir, né, qualquer objeto. Isso se deve a padrões sensoriais e de ordem espacial que temos em nossa mente. Então, da mesma forma que ocorre com a textura, com a massa, com as cores, ocorre com o espaço, onde você vai tentar preencher aquele espaço para dar uma resposta compreensível àquilo que tu conhece, aquilo que o teu cérebro leitura. A continuidade é bem simples. A continuidade é quando nós fazemos uma leitura de uma determinada forma e não sabemos da onde dá o início. Por exemplo, esse formato aqui, se eu fosse começar a fazer o fechamento, embora seja continuidade, olha, eu começo daqui, mas eu poderia começar daqui e eu não sei aonde se completaria essa informação, porque ela dá esse efeito, ó, de contínuo, de não terminado. Aonde é que isso vai continuar? Qual é a funcionalidade disso aqui? Então, seria o princípio de continuidade, aquilo que eu enxergo e que eu não tenho uma dimensão real de onde aquilo finaliza. Esse é o princípio da continuidade.
Aqui o efeito de continuidade, aquele efeito dominó, onde você, né, expande uma peça e todas as outras vão aí tendo o efeito de que todas se movem. Na verdade, é só uma peça que se move, só a primeira, né? Que vai movendo a segunda, a terceira. Então, é só uma peça que tem movimento. E dá a impressão de que todas se mexem se movem ao mesmo tempo. É só uma, né? A primeira, então a primeira cai, toca na segunda, aí a segunda por diante, e assim vai, né? Tendo continuidade ao efeito aí. Então, as percepções imediatas do nosso cotidiano. A Gestalt, pessoal, ela é muito utilizada na publicidade, no marketing, onde a ideia é, quanto mais simples for uma imagem, quanto mais simples for uma informação, mais fácil nós vamos compreender essa informação. E o marketing ele faz muito isso. Quanto mais simples é o formato daquela imagem, mais pregnância você vai ter dela, mais segregação você vai ter dela. Então, olha só, essas imagens eu costumo, se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia perguntar para vocês. Ó, eu colocando aqui, eu sei que é o símbolo da Nike, não precisa estar escrito Nike. Esse aqui e esse. Todos esses símbolos, eu não preciso dizer para vocês o que são, o que eles representam, certo? Porque vocês saberiam facilmente responder. Por que é uma percepção imediata? Porque provavelmente você tem pregnância dessas formas, desses objetos, e se de repente algum objeto você não conheceu, significa que ele não faz parte do seu cotidiano, significa que você não tem experiência imediata com esse elemento, portanto, dificilmente você vai conseguir compreender e fazer leitura do que ele significa. Daí, pessoal, eu trago uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque assim como o marketing utiliza as marcas para trazer um padrão e para que você a reconheça, ocorre também erro de estímulo. Nós estamos tão acostumados a compreender as coisas pela sua massa, pela sua textura, pela forma como está escrita. De diversas formas nós reconhecemos, o nosso cérebro faz leitura daquilo que nós reconhecemos, mas aí tem o chamado erro de estímulo. Olha essas imagens, olha como as empresas aqui utilizam. Ó, tem aqui a mesma cor para marcas diferentes. A mesma cor de biscoito com marcas diferentes. Isso leva você que vai ao supermercado fazer uma compra rápida, gosta de um determinado produto, você acaba sendo induzido ao erro, porque você vai pegar pela cor, né, do elemento. Olha aqui, ó, bóreo, óleo, né? Quase a mesma configuração aqui gráfica e só a cor da embalagem aqui que diferencia. E assim acontece com muitas outras informações para te levar a algo que é muito conhecido e que você pode gostar daquilo e acaba também tendo a afinidade, certo? São diversos exemplos que podemos ver no nosso dia a dia e que nos levam realmente a alguns erros de estímulo se não tiver cuidado sobre os objetos que estamos aí observando. Então, pessoal, já vimos aí algumas concepções sobre a Gestalt, o que é a Gestalt, para que serve, como isso se aplica na educação. Então, agora vamos entender essa relação de Gestalt e educação. Lembra lá que a soma do todo é diferente das partes. Portanto, agora cabe fazer uma indagação. Como que eu vou aplicar essas concepções da Gestalt na educação? Para isso, eu gostaria que vocês respondessem lá no fórum de discussão a seguinte pergunta. É possível uma criança de 3 anos que não sabe ler, distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-la corretamente? Se a sua resposta é sim ou não, justifique e faça a relação da sua concepção com a Gestalt. Eu espero todos vocês respondam lá no fórum de discussão
e aí vamos dialogar um pouquinho e chegar aí a uma ideia geral. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.